Rádio Batuta apresenta Podcast Serrote, com Paulo Roberto Pires e Guilherme Freitas. Теперь самым главным вопросом, который стоит перед партией коммунистов, который больше всего привлек к себе внимание на последнем. Outubro de 2017 marca os 100 anos da Revolução Russa. Data redonda se presta a comemorações e balanços críticos. E o que não falta é contradição para se discutir em torno de um movimento que espalhou pelo mundo ideais de revolta e libertação e também novos tipos de autoritarismo. O historiador Daniel Arão Reis conhece o assunto na teoria e na prática. Militante estudantil na década de 60, aderiu à luta armada, foi preso e torturado. Hoje é professor titular de História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense e lança 2 livros que ajudam a pensar melhor o momento que John Reed definiu como os 10 dias que abalaram o mundo. Na coletânea Manifestos Vermelhos, Daniel reuniu importantes textos e documentos produzidos na Rússia no calor da hora, antes e depois de 17. E no ensaio A Revolução que Mudou o Mundo, explica didaticamente os processos que levaram à tomada de poder e as suas consequências para a história. Os livros saem pela Companhia das Letras, editora em que Daniel publicou em 2014 a biografia Luiz Carlos Prestes, um revolucionário entre dois mundos. Eu sou Paulo Roberto Pires, editor da Serrote, e estou aqui com o Guilherme Freitas, editor assistente da revista, recebendo Daniel Arão Reis para uma conversa. Daniel, na Serrote 26,5, que é uma edição especial da revista que a gente publica durante a Flip, a gente incluiu um texto da Sheila Fitzpatrick, que é uma das grandes historiadoras, especialistas em história da Rússia, sobre os principais livros que saíram nos últimos tempos sobre os 100 anos da Revolução Russa. E ela dizia nesse texto que sentia que o fracasso ou o colapso da União Soviética tinha lançado uma sombra sobre o trabalho dos historiadores que se dedicam à Revolução Russa. É como se eles tivessem uma dificuldade de abordar a Revolução ou de reivindicar a importância da Revolução, né? E você, esse ano, nesses 2 livros principalmente, se dedicou ainda mais a isso, tem se dedicado a isso durante muito tempo, né? Então, para a gente começar a nossa conversa, eu queria saber qual é a importância de reivindicar a Revolução Russa hoje, né? Quer dizer, por que olhar para a Revolução Russa 100 anos depois, para além das efemérides, né? Eu me lembro que quando a União Soviética se desagregou, em 1991, um colega meu lá da UF disse: "E aí, Daniel, o seu objeto terminou?" Eu disse: "Não, ao contrário, agora é que ele, de repente, pode se tornar menos objeto, né, de grandes paixões, né, porque, efetivamente, desde a Revolução, desde 1917, o estudo do processo foi muito problematizado, porque, de um lado, você tinha a literatura soviética e comunista, muito celebrativa e, sobretudo, enfatizando o papel dos grandes líderes bolcheviques e do partido, e, de outro, a historiografia liberal, né, que não toda a historiografia liberal, mas uma parte dela, sobretudo nos Estados Unidos, mas em outros países também europeus, que demonizava a Revolução Russa, mas o interessante é que tanto uma como outra, com os sinais trocados, enfatizavam sempre o político, as lideranças, o partido bolchevique, ora demonizando, ora endeusando, né? Mas isso, de certo modo, essa polarização esteve presente décadas, né? E eu penso que a desagregação da União Soviética possibilitou, abriu um horizonte menos carregado para discutir o processo revolucionário. E a Sheila Fitzpatrick e outros historiadores, né, eles desenvolvem um ângulo com o qual eu concordo, que é o ângulo da história social, que é tentar ver os políticos, sem desprezar os políticos e os partidos, mas tentar vê-los num contexto social. E é isso que eu tentei fazer nesses 2 livros, né? Enfatizar esse ângulo social, onde os líderes e os partidos aparecem, mas como expressões de um processo mais vasto. Eu penso que esse desapaixonamento, em termos, né? Porque as polêmicas continuam aí, né? E
pelos artigos que você vê saindo na imprensa, pelos seminários nos quais eu participo, essas paixões continuam presentes, né? Os comunistas, os seus herdeiros, muito na defensiva, né? E os que sempre foram inimigos da Revolução, muito agressivos. Porém, eu penso que houve uma atenuação. Isso favorece olhares renovadores. Né? Você fala na apresentação de um dos livros que a história é usada como arma de guerra também durante a Guerra Fria, né? Eu particularmente acho que a Revolução, tentando responder ao âmago da sua questão, que as revoluções, né, porque eu coloco no plural, acho que houve um ciclo revolucionário ali, 1905, as duas revoluções de 17, as guerras civis, que a meu ver são uma revolução na revolução, e finalmente a Revolução de Kronstadt, em 21. A Sheila Fitzpatrick adiciona inclusive uma outra revolução, a Revolução pelo Alto do final dos anos 20, né, que instaurou o modelo soviético de socialismo, baseado nos planos quinquenais, etc. Eu penso que essa outra revolução sai um pouco do radar, do ponto de vista do estudo de 1917, porque o que marca essas 5 revoluções que eu estudo nos livros é o protagonismo de grandes movimentos sociais, enquanto que a Revolução pelo Alto é uma revolução fundamental, mas é uma revolução basicamente empreendida pelo Estado, né? De sorte que eu acho que é uma outra característica, né? Mas, enfim, indo ao âmago da tua pergunta, eu penso que a Revolução Russa ela fundou no século XX, ela retomou, em certa medida, um pouco a dinâmica da Revolução Francesa e de outras revoluções do século XIX. Ela confirma, né, ela não funda porque já tem precedentes, mas ela confirma um paradigma de mudança social que eu chamo de revolução catastrófica, né? Ou seja, a revolução violenta através de insurreições ou de guerras que visam tomar o poder e, a partir do poder, transformar a sociedade. Eu acho que esse paradigma ele foi vigente, por isso precisa ser estudado, ao longo de todo o século XIX e do século XX até dos anos 60 e 70. Né? Foi um paradigma que informou outras grandes revoluções do século XX, que informou as lutas de libertação nacional, embora elas fossem muito diferentes do processo russo, né? Mas, enfim, havia aquela coisa de você transformar a sociedade através de uma luta armada pela tomada do poder. Eu acho que esse paradigma tendeu gradativamente a ser superado a partir dos anos 60 e 70 por um outro paradigma que investe nos movimentos sociais e que vê a mudança social muito tributária da mudança das consciências e não de uma tomada do poder, embora essa tomada do poder não seja excluída, mas ela passa a ser não o centro das preocupações. O centro das preocupações passa a ser mudar as consciências para mudar a sociedade. Então, eu acho que o paradigma da Revolução Russa ele precisa ser estudado, embora, a meu ver, a minha opinião pessoal, ele esteja em declínio, né? Em declínio a partir dos anos 60, 70 no mundo todo. Daniel, você mostra no livro, né, essa complexidade do momento, né, de vários fatores, de várias coisas. Desse momento revolucionário, né, que demandas que você acha que demandas revolucionárias persistiram hoje? Ou seja, o que dessa experiência, claro que são muitas coisas, mas que essa experiência você diria que é o principal dessas reivindicações revolucionárias, que ainda há uma vigência dela? Bem, eu penso que é muito importante distinguir as demandas e os valores, né, que se afirmaram ao longo do ano de 1917 e, posteriormente, o que foi efetivamente realizado ou projetado pelo modelo socialista soviético. Né? Em 1917, a gente teve um momento extraordinário de radicalização dos valores democráticos. Né?
os que observavam na época, né, a literatura dos testemunhos é muito impressionante desse ponto de vista. Todas as pessoas discutiam, havia uma liberdade completa de palavra, de expressão, de imprensa, de organização, em todos os níveis. A Rússia se organizava e se organizava fora de padrões piramidais, se organizava em rede, realmente, né? O Trotsky formulou uma ideia do duplo poder, que grande parte da literatura sobre o assunto retoma, né? De um lado o governo provisório, de outro o soviético de Petrogrado, mas a rigor esse soviético de Petrogrado ele não mandava sobre os outros níveis de organização. Você tinha comitês agrários, comitês de soldados, comitês de marinheiros, você tinha os sovietes em outras cidades, né, os estudiosos da história dos sovietes em 17 estimam que foram 900 sovietes que se organizaram até outubro, entre março e outubro. E entre eles não havia uma hierarquia. Claro, o soviete de Petrogrado tinha um prestígio muito grande, mas ele não mandava e os outros obedeciam, né? Então essa forma de organização em rede é muito importante porque ela evidencia uma sociedade que vivia com intensidade fora do comum, né, a questão democrática. E a luta pela igualdade, a luta pela justiça social, a luta pela democracia. Né? Então, isso aí, alguns desses valores permaneceram ao longo do tempo e informam até hoje a lutas sociais em várias partes do mundo. Por exemplo, a luta contra as desigualdades sociais, a luta contra a opressão nacional, que era muito forte dentro do Império Russo. Mas a luta pela democracia, esse valor da liberdade, da democracia, extinguiu-se no processo das guerras civis. É por isso que eu chamo a atenção para as guerras civis como uma revolução na revolução, porque a democracia ela dificilmente sobrevive no contexto de uma guerra. A guerra exige ordens verticais, organizações hierárquicas, piramidais, né? E a democracia extinguiu-se. Ainda houve uma tentativa em 1921, com a revolução lá dos marinheiros de Kronstadt, que tentaram democratizar o poder soviético, ou redemocratizar o poder soviético, mas eles não tiveram êxito, foram esmagados, e você tem, então, a emergência de um socialismo autoritário, que foi o socialismo padrão do século XX, né, prevalecente na China, em Cuba, e eu acho que isso está tudo muito ligado a esse paradigma de mudança social da catástrofe, né, da revolução violenta, né, através de guerras, porque isso, num contexto como esse, dificilmente sobrevive à democracia. Então, a luta pelos valores democráticos ainda está aí na pauta, né? Inclusive como democratizar a democracia, como renovar a democracia representativa que nós temos e que está sendo questionada em todo o mundo, né? Então eu penso que os grandes valores realmente colocados pela Revolução Russa, eles estão aí ainda na pauta em todo o mundo, né? Estamos famintos de liberdade e com nossa inclinação natural para a anarquia, podemos muito bem devorar nossa liberdade. É uma coisa bastante provável. Nós destruímos as velhas formas de vida apenas fisicamente. Moralmente, elas nos cercam e estão em nós mesmos. Máximo Gorki. Nesse momento de 17, como você falou, havia ali uma efervescência social, tinha todo tipo de atores ali buscando esses ideais democráticos de que você falou, né? Nos relatos mais do momento a gente vê muito isso, né? A reportagem que talvez seja mais clássica sobre isso, do John Reed, 10 Dias que Abalaram o Mundo, mostra os camponeses, os soldados, todo mundo ali se movimentando nas ruas de Petrogrado. Às vezes você nem entendeu exatamente o que está acontecendo, mas dando sequência ali àquela luta revolucionária. E você falou no começo da conversa que nos últimos tempos os historiadores têm dado mais atenção a esses grupos, esses atores que antes eram esquecidos, né, que eram
em detrimento favorecesse os poderosos e não se lembrava do povo em geral, né? E os seus livros, que estão saindo agora, falam muito, principalmente dos camponeses e das mulheres, né? Esses dois grupos que os historiadores aos poucos estão recuperando. Queria falar um pouco deles também. Quer dizer, qual foi exatamente o papel dos camponeses? Por que você acha importante a gente lembrar o papel dos camponeses na Revolução? A gente fez um seminário em junho, lá na USP, promovido pelo programa de pós-graduação em Cultura e Língua Russas, e havia ali um convidado russo, um historiador russo, Boris Kalanitz, e ele fez uma intervenção assim, houve um momento em que ele usou uma frase choque, né? Nós precisamos, ele disse, né, desbolchevizar e desleninizar a história da Revolução Russa. Ou seja, ele não queria, evidentemente, apagar o Partido Bolchevique e o Lenin, que são protagonistas essenciais. Porém, o que ele quis dizer com isso é que a gente não pode estudar a Revolução a partir do partido e dos líderes, mas a partir da sociedade, né? Então, eu acho muito oportuna a tua pergunta, porque realmente os camponeses são um ator absolutamente fundamental. Convém recordar que na Rússia de 1917, 85% da população viviam no campo. E os comitês agrários jogaram um papel absolutamente crucial naquela revolução. Inclusive, alguns estudiosos do movimento dos camponeses consideram que o outubro camponês se realizou em agosto e setembro, porque era o tempo das semeaduras. Então, os camponeses, evidentemente, não iam semear em terras que não lhe eram próprias. Então, há um processo de invasão de terras. O Ministério do Interior, do governo provisório ainda, né, na Rússia, registra em agosto e setembro de 1917 mais de 5.000 episódios de invasão só nas províncias europeias da Rússia. Os camponeses realmente passaram a fazer a revolução agrária. Era a velha reivindicação camponesa. Como é que pode mudar o nosso modo de ver a Revolução Russa se a gente pensar no ponto de vista das mulheres, no papel das mulheres, né? As mulheres também desempenharam, né? Quando eu sempre falo sobre isso, eu lembro, né, o óbvio, né, as mulheres eram um pouco mais de 50% da população e mal aparecem na historiografia clássica da Revolução Russa. Dos anos 60 para os anos 70, né, quando o movimento feminista apareceu com muita força e começou a fazer pesquisas, né, destacando o papel das mulheres, isso começou a mudar um pouco. Hoje você já tem uma bibliografia razoável. Inclusive aqui no Brasil, recentemente, foram publicados 2 livros, né, muito importantes, da Graziella Schneider, que organizou uma coleção, também traduzida diretamente do russo, sobre reflexões das mulheres, de várias vertentes, né, porque o movimento das mulheres na Rússia ele tem uma história muito consistente. As mulheres eram muito marginalizadas, muito oprimidas, era uma sociedade extremamente patriarcal, elas eram muito mais iletradas do que os homens, no campo, sobretudo, elas eram surradas, exploradas, oprimidas por aquela cultura patriarcal, excluídas das assembleias que havia em cada aldeia, né, as oficinas, só os homens é que participavam. Essa literatura pré-revolucionária mostra muito, né? Dostoiévski mostra muito. As mulheres são muito rebaixadas na Rússia, mas lutavam contra isso. Então, a Revolução de Fevereiro, de 23 de fevereiro, né, inicia-se com a passeata das mulheres, porque é o Dia Internacional delas, em termos gerais. Então, havia uma liga de emancipação das mulheres lá em Petrogrado, elas vão às ruas reclamar de pão, reclamar de o fim da guerra, reclamar das condições extremamente duras que caíam em cima delas, né? Porque se você vê fotografias de época ou filmes de época, as filas enormes diante de padarias e açougues, né? Ali só tem mulher, né? Você não vê a figura de nenhum homem. Né? Então, as mulheres que, além de trabalhar nas fábricas, trabalhavam nos afazeres domésticos, também cuidavam das crianças e iam para as filas. Então, não é gratuito que elas tenham aparecido em primeiro lugar na primeira manifestação de fevereiro de 1917, que derrubou
à autocracia, finalmente. Desses emblemas assim, da Revolução, né, a gente tem alguns personagens muito bem definidos, né, como como o Trotsky, por exemplo, que é uma coisa fascinante, a morte do Trotsky, e quase que uma dualidade entre Trotsky e Stalin, e como o lado, vamos dizer, sombrio e o lado revolucionário e para cima. A Svetlana Alexievich, né, naquele livro O Fim do Homem Soviético, ela entrevista várias pessoas, né? E ela provoca as pessoas assim, não, mas você não está sabendo o que fazer sem a União Soviética? Aí muitas pessoas falam assim, não, a União Soviética e Stalin é que nem letra e música, vinha tudo junto, né? Como é que você acha que esse personagem... Eu acho que o Trotsky, que é tema de romance, de várias histórias, me parece muito bem cristalizado. Mas o Stalin é um personagem difícil, sombrio. Como você acha que a história resolveu esse personagem? Olha, eu acho que a renovação dos estudos sobre a Revolução Russa tem mostrado, tem relativizado cada vez mais, eu concordo com essa orientação, essas diferenças entre Stalin e Trotsky. Stalin sombra, Trotsky luz. O Trotsky foi um homem que durante as guerras civis, ele foi chefe incontestável do Exército Vermelho, né? Ele aplicou medidas, ele formulou e aplicou medidas extremamente violentas e cruéis. Por exemplo, ele ameaçava, havia no Exército Vermelho cerca de 40 mil oficiais do exército czarista, né, combatendo com os bolcheviques. Mas muitos, em determinados momentos críticos, tendiam a trair, a mudar de lado. E ele adotou como método fazer as famílias, mulheres, pais, mães, crianças desses oficiais, dizendo claramente a eles que se eles traíssem, as famílias iam ser mortas imediatamente. Quer dizer, é de uma violência, cansou de matar, ordenar o fuzilamento de batalhões que vacilavam ou que desertavam. Quando eram capturados, 1 em cada 10 era fuzilado, né? Então essa coisa que é uma referência abominável, essa referência dos reféns, né? Ele adotava assim com a maior tranquilidade. Posteriormente às guerras civis, ele defendeu a militarização de todos os operários. Agora que tinha sido vencida a guerra contra a Revolução, tratava-se de vencer a guerra contra a fome e a guerra pelo desenvolvimento econômico. Isso provocou tal escândalo que ele acabou tendo que recuar. Quer dizer, então, nada garante, né? Inclusive muitos dos seus aliados participaram da Revolução pelo Alto, sob a liderança do Stalin no final dos anos 20. Ou seja, eu questiono bastante. É claro que o Trotsky era um homem muito mais sofisticado que o Stalin, do ponto de vista intelectual, mas isso também não garante muita coisa, porque às vezes os homens intelectuais sofisticados são capazes de brutalidades absurdas. Né? Sabemos. Então, eu penso que isso deve ser relativizado, né? E quanto ao Stalin, que eu não absolvo de jeito nenhum, ele está muito bem evidenciado e provado que ele participa direta e pessoalmente de execuções de centenas de líderes revolucionários russos e não russos, né? Então isso está mais do que provado. Agora também é preciso não incorporar a versão que o Nikita Khrushchev formulou em 1956, de que o Stalin é um demônio que se instalou, não se sabe bem como, na liderança da União Soviética. Afinal de contas, ele liderou a União Soviética por décadas, não é? Se a gente toma como base o fato de que ele já tem um domínio quase completo do partido em 1927, né? Ele ficou ali 26 anos à frente da União Soviética. Então é impossível imaginar que ele não fosse representativo, claro, em alguma medida daquela sociedade, né? E o que as pesquisas mostram é que realmente, sobretudo as pesquisas que vêm nessa perspectiva da história social, sem absolver de modo nenhum os crimes que ele praticou, né? Mas vê-lo como uma expressão de uma sociedade, de uma sociedade em transformação violenta, né? E ele, inclusive, nos seus embates com Trotsky, né, o que vai se ver sempre é que ele tem a grande maioria do partido ao lado dele. Ele era visto como uma pessoa
que ouvia mais os outros, que não era tão arrogante como Trotsky. Tem vários episódios ao longo dos anos de 1917 em que a intervenção dele é sempre pela moderação. Então, isso é muito interessante mostrar. Quer dizer, então, o Stalin, até hoje, inclusive, ele é muito referenciado na Rússia. As pesquisas dão a ele 26% de pessoas que consideram ele um homem muito importante, muito legal, muito razoável, né? Porque associam ele a um tempo de glórias, né? Claro. A vitória da União Soviética. Há muita gente que diz que, eu não concordo com isso, acho exagerado, que diz que a União Soviética ganhou a guerra apesar do Stalin. Há pesquisadores que sustentam isso. Eu acho isso um certo exagero, porque ele não era um gênio militar, de modo algum, mas a sua capacidade de trabalho, de articulação de todo aquele Estado, né, é notável. Então, eu vejo ele como expressão, né, porque quando começou a ser estudado do ponto de vista da história social os expurgos, foi-se ver o quê? Antes a ideia era que os expurgos se limitavam lá àqueles grandes processos de Moscou, né, em que caíram as cabeças coroadas dos velhos bolcheviques, e aí o Stalin era responsabilizado diretamente por isso. Mas quando começou-se a estudar os expurgos pelo ângulo da história social, foi-se ver que aquilo ali era a ponta de um iceberg. Os expurgos atravessavam toda a sociedade, né, e nas fábricas, nos campos, em toda parte, assembleias enfurecidas se reuniam pedindo cabeças de lideranças locais. Então você tem um processo de revolução realmente da sociedade, em que toda uma camada mais letrada vai cair em benefício de um historiador, Marc Ferrot, chamou isso o processo de plebeização do poder. Houve um processo de plebeização e o Stalin ele surge como o líder dessa plebeização que está em ascenso, né? Então, eu penso que precisamos recapturar, né, o Stalin, a compreendê-lo como líder de um processo social revolucionário que aconteceu na Rússia nos anos 30, né, e ele aparecia incontestavelmente como um grande líder. Aos leitores, nossa primeira novidade. Apenas nós somos a face do nosso tempo. Nós tocamos a trombeta do tempo na arte literária. O passado é estreito. Pushkin e Academia são mais incompreensíveis que hieróglifos. Joguemos Pushkin, Dostoiévski, Tolstói e Irquejandos fora do vapor da atualidade. Quem não esquecer seu primeiro amor, não vai encontrar o último. Todos esses Gorky, Kuprin, Bloch, Bunin, etc., só precisa de uma casinha na beira de um rio. Tal é a recompensa que o destino dá aos alfaiates. Do alto dos arranha-céus, contemplamos a sua nulidade. Mayakovsky e outros autores, em 1912. Daniel, muito dessa violência, dessa repressão da União Soviética se direcionou contra artistas intelectuais, né? Isso. Mas é curioso que no livro dos Manifestos Vermelhos você reúne textos também de artistas, de poetas que desde a década de 1910, na época do futurismo russo, já defendiam não a revolução organizada, mas uma renovação da sociedade russa, né? Os mesmos artistas, no caso Mayakovsky, que logo depois iam ser perseguidos pelo novo regime. Como é que foi essa relação ambivalente dos artistas com a Revolução? Eu digo sempre, quando falo sobre esse assunto, que os artistas estavam empenhados em fazer a Revolução na Rússia antes da Revolução acontecer propriamente dito, né? Entre 10 e 14, né, em todos os níveis, artes plásticas, cinema, literatura, poesia, você tem ali os artistas revolucionando as artes, inclusive recomendando, eu reproduzo aí no livro um manifesto em que eles pegam
as grandes expressões da arte russa, Tolstói, Dostoiévski, e manda para lata do lixo, Pushkin, que até hoje é um poeta venerado na Rússia, poeta nacional, assim como nós temos aqui Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade. Dá uma casinha para eles na beira do lago. Mandam para o lixo, né? Quer dizer, estavam fazendo a revolução antes da revolução. Muitos deles, quando a Revolução triunfa, sobretudo depois das guerras civis, em 17 há um êxtase revolucionário. Né? É um momento realmente único de democratização radical. Né? Uma testemunha da época, o Nikolai Surranov, dizia: essa sociedade, todo mundo quer mandar e ninguém quer obedecer. Né? Ele tinha essa expressão que, a meu ver, dá bem o quadro da efervescência incrível. Né? Então, os artistas estavam ali firmes, né? Mas depois, com as guerras civis, uma parte considerável deles emigrou para o exílio e constituiu uma vertente das artes russas que se prolongaria até 91, forte, densa, que é as artes, os artistas no exílio. Né? Mas os artistas que ficaram, o interessante a observar é que eles participam muito do processo revolucionário, mas ao mesmo tempo, e se beneficiando, né, porque os anos 20 foram anos de relativa trégua do ponto de vista cultural, a ditadura permaneceu, a ditadura política, mas no campo das artes houve uma relativa abertura. Então, havia muitas tendências que apareceram. Agora, o interessante é observar que elas lutavam entre si, com muita gana, com muita decisão, e, uma coisa perturbadora, muitos artistas procuravam o Estado para defendê-los contra os outros acusados de não suficientemente revolucionários ou claramente contra-revolucionários. Né? Aquela coisa que depois vai se tornar muito comum nos anos 30. Né? Você está dizendo que é revolucionário, mas objetivamente você é contra-revolucionário. Então, o que é muito perturbador é você ver muitos artistas procurando a proteção do Estado contra outros artistas que incorporam outras tendências. E na verdade, quase todos eles procuravam o Estado. Assumiam posições no Estado, de diretores de teatro, diretores de organizações que cuidavam do cinema, da fotografia, etc. E dali procuravam tomar posições. Quer dizer, isso é muito interessante. Atualmente eu desenvolvo uma pesquisa sobre os intelectuais russos do século XIX e XX e a sedução pela violência, né? Como os intelectuais frequentemente incapazes de matar uma mosca pessoalmente, né? se deixam seduzir pela violência em termos estatais, né? E veneram lideranças revolucionárias violentíssimas que são ali veneradas por eles. Não é? Há uma literatura muito interessante, artistas ocidentais que visitam o Stalin nos anos 30 e saem assim absolutamente siderados. Não é? Que grande líder, que homem compreensivo, que homem capaz do diálogo. Não é? Quando as denúncias dos assassinatos e dos expurgos pululavam, né? Então essa coisa dos intelectuais, né? Eu não os vejo como vítimas passivas, como aparece frequentemente, né? Do poder estatal demonizado, né? Eu vejo também que eles contribuem para isso, eles contribuem para isso e finalmente é trágico porque eles são armadilhados pelos dirigentes revolucionários, sobretudo a partir da Revolução pelo Alto. Os anos 30 trazem uma homogeneização do ponto de vista das manifestações artísticas e quem está fora dessa homogeneização passa a ser assediado, preso e, às vezes, morto. Daniel, 100 anos depois da Revolução Comunista voltou a ser xingamento no Brasil. Por que esse país aqui se desentende tanto com essa ideia revolucionária? Olha, eu acho isso tão anacrônico. O Milor Fernandes dizia, né, quando as doutrinas ficam velhas no mundo, elas emigram para o Brasil. Emigram para o Brasil para ter assim uma velhice tranquila. Né? Eu acho perfeito isso, porque realmente essa ressurgência da ameaça comunista aqui no Brasil me parece de um anacronismo tão ou maior do que tentar restabelecer o paradigma da Revolução Catastrófica Russa. Né? Então eu penso que
Em parte, isso é claramente instrumentalizado, né? O comunismo é uma palavra que aqui se tornou muito desvalorizada e muito atemorizante. Eu me lembro que, quando eu voltei do exílio, no início dos anos 80, eu trabalhava para um jornal alternativo, um repórter, e o pessoal ali fez uma pesquisa sobre como é que o povo via como significado de comunismo. E era uma coisa assim, o comunismo era associado à doença, à morte, à catástrofe, a cataclisma, a terremoto. Era uma coisa assim muito impressionante. Pouquíssimos diziam, não, o comunismo é um sistema que pretende trazer a igualdade, né? Houve uma campanha, né, um historiador mineiro, né, Rodrigo Pato, que ele se dedica muito a esses estudos da indústria do comunismo, né? Então isso, em parte, é derivado da indústria, enfim, de uma tradição muito densa, né, de combate anticomunismo. Então a palavra comunismo ficou muito queimada, né, digamos assim, na sociedade brasileira. E eu acho que quando aparecem momentos de mudança, né, como apareceram agora recentemente, né, mudanças até muito modestas, né, mas enfim, que tiveram impacto social nos anos Lula e Dilma, né, então possibilitou criar um certo pânico em muita gente que a sociedade brasileira é muito conservadora, né, é penetrada, perpassada por tendências extraordinariamente conservadoras. Então, permitiu essa atmosfera de mudanças, né, que eu considero pessoalmente muito modestas, mas que tiveram impacto, né, e aí, então, isso permitiu a ressurgência, né, do fantasma do comunismo, que ainda habita muito os sótãos, né, e os porões, né, de muitas casas no Brasil. Tá bom, né? É isso. Acho que foi ótimo. Obrigado. Podcast Serrote, com Paulo Roberto Pires e Guilherme Freitas. Edição Felipe de Castro. Rádio Batuta, a rádio de internet do Instituto Moreira Salles.